Amém. 1 Samuel, no capítulo 16, diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? Disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém, irmãos? Podem sentar em nome de Jesus. Aqui existe uma ideologia de Deus que nós conhecemos bem, e é bom sempre trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Se Deus nos escolhesse pelo que temos, por posses, por aparências, talvez nenhum de nós estivesse por aqui. Talvez nenhum de nós tivesse desfrutado de tudo quanto Deus tem realizado nas nossas vidas. Enfim, nós servimos um Deus muito tremendo, um Deus que enxerga além das aparências. Eu só quero sobressaltar um erro do profeta Samuel, no verso 2, quando ele diz: Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e diz que vim sacrificar ao Senhor. Como é que pode um profeta como Samuel, quando ele entra na cidade, o povo vai ao encontro dele tremendo e diz: Poxa, você veio em paz? Porque o povo sabe que aquele homem abrindo a boca já era. Se ele disse que vai viver, vai viver. Se ele disse que vai morrer, vai morrer. Mas aí ele diz assim: tu está me mandando fazer uma coisa, mas o homem lá vai me matar. Samuel, além de ter um ministério tão tremendo, ele ainda não havia entendido que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Irmão, o que Deus te mandar fazer, vai e faz. Ninguém frustra os planos de Deus. E Samuel aqui, ele achou que o plano de Deus pudesse ser frustrado. Deus manda ele fazer alguma coisa, ele disse: não, o cara vai me matar. Imagina. Ou seja, ser humano é sempre ser humano, mas Deus é sempre Deus. Então, irmãos, Paulo diz: olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Essa passagem me lembra que no começo do ministério aqui, Deus me deu umas mensagens. Se hoje elas são loucas, imagina no começo do ministério, né? Muita gente me chama de maluco mesmo, fanático, burro, perguntam se eu estudei teologia. Eu não estudei teologia, eu estudei Bíblia, né? É diferente. E uma pessoa
que passou por aqui, infelizmente, um jovem, hoje é um desviado, e ele questionou, não, você diz que um cristão não fica doente. Eu falei, opa, eu digo e afirmo que Deus pode sustentar-nos por toda a vida sem pegar nenhum resfriado. É isso que eu digo. Agora, as bênçãos estão condicionadas aos passos, às atitudes que nós temos dado a cada dia. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Se eu ando em verdade e em justiça, opa, as árvores vão me dar minha semente. Mas se eu ando em mentira, a Bíblia diz de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Se eu semeio a minha fé e confiança e ando em retidão, meu amigo, eu posso me preparar, abrir o meu lençol que eu vou colher é bênção. E quanto a isso, eu creio que Deus pode nos abençoar de tal maneira que a gente atravesse essa geração, atravesse todos os nossos dias sem deitar num leito de hospital. Eu creio, independente de qualquer coisa. E aí, o cidadão, o jovem, ele diz assim, mas Samuel teve essa enfermidade, Eliseu teve essa enfermidade. Eu falei, peraí, vamos colocar os pingos nos is. Eu não sou discípulo nem de Samuel, nem de Eliseu, nem de Elias, eu não sou discípulo de homens, eu sirvo a Jesus Cristo, e o meu Jesus passou por essa vida sem nenhum resfriado. Amém, meu irmão? Samuel aqui está demonstrando ser um homem sujeito a temores. Caramba, o cara tem um império lá, ele se diz rei, eu sei que ele foi rejeitado, mas se eu for ungir alguém rei, com ele reinando, ele vai me matar, ele não vai me deixar viver, mesmo sabendo que eu sou profeta, que Deus fala por mim, ele vai me matar. Samuel temeu, aí Deus vai dar uma palhinha para ele, tem misericórdia dele, e diz assim, faz o seguinte, pega aí um novilho e diz que foi sacrificar ao Senhor, e assim ele faz, e quando o povo chega ao encontro dele, ele diz exatamente aquilo, mas para mim, aqui está uma falha do homem, Samuel, como todos nós temos as nossas falhas, amém, irmãos? E é por isso que nós precisamos, nessa caminhada, termos muita humildade, porque nós, por mais poderosos que sejamos com as misericórdias de Deus, ainda assim somos seres humanos, sujeitos a vários fatores. Samuel errou. Se fosse eu hoje, fazendo a mesma coisa que Samuel, eu estaria dizendo, também errei. Como eu já admiti tantos erros aqui, e admitir erros não me denigre, me enobrece. Aqui, nós conhecemos a história. Quando Samuel chega na casa destinada, ele se depara com um homem que para ele usa a expressão, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí Deus fala assim para ele, olha, não atentes na formosura dele, na aparência, na altura, na estatura, porque eu tenho rejeitado. Ele não é o que eu quero. Antes, nós nos deparamos com um rei chamado Saul, e esse rei foi aquilo que o povo pediu. Lá no capítulo 8, se você quiser ler para sintonizar a história bem, quando Deus diz que rejeitou a Saul, ou melhor, quando Deus diz que vai levantar um rei, e esse rei é Saul, ele diz também para Samuel, Samuel, não lamente, não pranteie, porque o povo não rejeitou você, o povo está rejeitando a mim. O pedido de um rei que o povo está fazendo é uma rejeição a mim. Os filhos de Samuel, apesar de Samuel ter sido o que foi, os filhos de Samuel, a Bíblia vai dizer que não andaram nos caminhos de Samuel. Os filhos de Samuel estavam nas piores orgias e aberrações.
Samuel é o baita profeta com um histórico de arrebentar, mas os filhos de Samuel eram sem vergonhas e vagabundos, vivendo em orgias, não andavam no mesmo caminho de Samuel. O povo olhou e disse assim: caramba, os filhos de Samuel que deveriam reinar para nos orientar, prevaricaram. Então, Samuel, antes que tu morra, nos dá um rei, e nos dá um rei como tem todas as nações, um rei que vá diante de nós. O que o povo pediu? O povo pediu algo aparente, o povo pediu algo que satisfizesse a visão. O povo não pediu, que Deus eleja um rei segundo os projetos dele, não, nos dá um rei como tem todas as nações. O povo de Deus olhou para exemplo das nações. Deus falou: eles me rejeitaram. Será que o povo imaginou que estivesse rejeitando a Deus? Samuel pranteou e Deus falou: não adianta, deixa lá, vamos dar para eles o rei. Aí orienta Samuel, ele vai ao encontro de Saul, e a Bíblia diz que no meio dos filhos de Israel, dos ombros para cima, Saul se destacava sobre todos. Era aquela aparência. Saul era bonitão, Saul era fortão, Saul era alto, porque a Bíblia chega ao ponto de frisar que nos meio dos filhos de Israel, ele se destacava dos ombros para cima. Aparência. Foi o que o povo pediu aparência. Quando Saul vacila, Deus o rejeita, aí Deus diz para Samuel: Samuel, eu já escolhi para mim um rei segundo o meu coração. Nós poderíamos pensar: caramba, se Saul foi rei, e dos ombros para cima era o fortão, era o bonitão, era o galã de Israel, esse que Deus escolheu então, esse vai vir arrebentando, esse deve ter 3,5 metros de altura, só de ombro ele deve ter 1,50 e por aí vai. Não, os projetos de Deus eram totalmente diferentes. Quando Samuel, ainda com a visão atrofiada da figura de Saul, quando viu Eliabe bonitão, em que Deus diz assim: não atente para a sua estatura, nem para a sua altura, nem para a sua aparência. Samuel não olha para isso, ou seja, esquece a figura de Saul. Às vezes tem tradições, conceitos que vêm pesando na nossa memória, no nosso fator psicológico, e nos impede de enxergar a grandeza que Deus tem a propor. O vencedor que Deus tinha para apresentar Israel não era a semelhança de Saul. Aí Samuel diz assim: certamente esse bonitão aí, altão, fortão, que bela estatura, esse aí é o que o Senhor escolheu. Quando Samuel, imagino eu, a Bíblia não diz, imagino eu que ele já ia se levantando para ungir aquele camarada como rei. Aí Deus fala assim: não, Samuel, aguenta aí, segura a onda. Não atente para essa formosura, não atente para essa beleza, não atente para esses músculos aí, não atente que ele é o bom de espada, ele é o bom de escudo, ele é o grande guerreiro, eu não escolhi ele. Então deve ser o próximo, passa o próximo. Não, Samuel, esse aí também não. Não importa que ele é ágil nos pés, que ele é ágil nas mãos, que ele é capacitado em fazer 1000 coisas, o que eu estou procurando, o talento que eu procuro não é esse. O talento que eu procuro não está na estatura, não está nos músculos, não está na beleza, não está nos cabelos. O talento que eu procuro é outro. E aí, irmão, você tem um talento que Deus está procurando? Tem muita gente iludida. Sempre teve na era da igreja e sempre terá. Eu vou estudar música, por exemplo, para servir a Deus. Ah, é? Quer dizer que Deus agora está procurando músico? Uma vez eu vi uma cena que eu fiquei horrorizado. Eu ouvi, Eu era membro da Igreja Batista da Gamboa.
Quando eu cheguei lá, tinha um pastor e a sua esposa. A história já está montada, eu cheguei. Depois eu fiquei sabendo, quando estavam lá com um projeto de trocar o pastor, etc., os pastores batistas são empregados, né? Quem paga mais, lá vão eles. Se uma igreja oferece um salário maior, eles estão fazendo as malas e tchau. Não sei que pastor é esse que abandona rebanho, mas eles são pastores. Eu não entendo esse negócio, não. Ainda não alcancei, ainda não estudei o suficiente para compreender essas coisas. Aí, eu fiquei sabendo que quando aquele pastor, para ele vir para ali, uma das exigências da igreja era que a esposa do pastor que fosse escolhido para ali soubesse música. Se não soubesse música, o pastor não seria escolhido. Eu pergunto, essa igreja queria um pastor? Ela queria um pastor? Uma raça de crentes inúteis e cegos desse, que diz que para o pastor assumir aquela igreja, é necessário que a sua esposa saiba de música, senão ele não assume. Foi critério inviolável. Que valores nós estamos olhando nas coisas? Será que aquela igreja queria um ministério daquele pastor? Ministério. Eles nem sabem o que é ministério. Vamos deixar esse assunto para lá, que você já deu para entender a catástrofe do que é o evangelho dos batistas. Então muita gente está dizendo, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Está pensando que Deus vai olhar os talentos nas suas mãos e dizer, vem me servir. Meu irmão, Deus chama para o seu serviço quem tem o caráter que Ele quer, e não o que a igreja precisa. Deus chama e Ele faz do seu obreiro o que Ele bem quer, Ele dirige. Ele chama lá fora alguém que não conheça, por exemplo, nada de música, e ele direciona o caminho e faz esse alguém que tem o coração que ele quer aprender também a música. A Bíblia fala que em Israel tinha homens que se destacaram do nada. Homens se destacaram e de repente estavam trabalhando com ferro, eram os ferreiros, conseguiam confeccionar coisas tremendas. E todo mundo via que aquilo era a mão de Deus. A Bíblia fala de homens canhotos que com uma funda atiravam uma pedra em um fio de cabelo. E todo mundo via que isso era a mão de Deus. Falava um exército com centenas de pessoas, tudo canhotos. Canhotos separados para a guerra, com missões, com armas específicas. E todo mundo via que aquilo era a mão de Deus. Pessoas capacitadas por Deus é uma coisa, e pessoas que pensam que vão se autocapacitar para servir a Deus é outra coisa totalmente diferente. Aqui então, quando Saul é rejeitado, Deus vai em busca de Davi, Samuel, que é esse mediador, ele tem uma visão que não é a correta. Vai passando um por um e Deus vai dizendo, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Enquanto passou gente diante de Samuel, Deus teve que dizer, esse não, porque Samuel não tinha capacidade de olhar e ver que aquele não. Era necessário Deus estar falando. De cada um que os olhos dele via, Deus dizia, esse não. Vinha outro, Deus dizia, esse não, também não. E não, também não. Ou seja, o homem não tem condições de escolher o obreiro da seara de Jesus Cristo. E não estamos falando de um Tupirani, estamos falando de um Samuel. Amém, meu irmão? Estamos falando de um Samuel, um homem que quando pisava na cidade, todo mundo tremia. Caramba, tu veio em paz? Tu veio em paz mesmo? É em paz que o Senhor te mandou a esse lugar? Todos tremiam. E este homem tremendo, que desde a sua adolescência já ouve Deus,
já sabe muito bem qual é o som da voz de Deus, ele não podia escolher o obreiro para a seara do Senhor Jesus. Por quê? Porque as qualidades que Deus estava procurando para um obreiro não eram visíveis aos olhos humanos. Eram qualidades que estão lá dentro do que nós chamamos coração, sentimento, concepções, compreensão, maneira de ver a vida. Cada um de nós tem uma maneira diferente de ver a vida. E esta maneira que nós temos de ver a vida é o que verdadeiramente vai nos classificar como habilitados para servir a Deus com um ministério. É o que vai aqui dentro do coração, é aqui dentro do coração, é aqui dentro das concepções. E Deus está dizendo assim: Samuel, não escolhi ninguém desses aí. Aí Samuel levou um susto, passou todo mundo. Não, Samuel, aquele que todo mundo já desprezou, nem chamaram ele. Eu falei, Samuel, para convidar todos os filhos. E esse tão desprezado que nem o pai, nem nenhum dos irmãos foi lá no campo chamar ele, é esse aí que eu tenho um negócio a tratar com ele. Samuel disse assim: acabaram seus filhos? Não tem mais nenhum? Não, tem um sim lá, mas aquele umzinho que está lá tinha que ter sido chamado, porque também era filho, e quando ele entrou na casa, convidou todos os filhos, mas até o pai desprezou aquele. Meu irmão, você está sendo desprezado, mas os olhos de Deus estão sobre você. Não chora, não pranteia, não lamenta, estão te rejeitando. Ih, Deus está doido para te pegar no colo, calma, vai chegar a hora. Não vou falar alguns detalhes aqui das minhas próprias experiências, mas uma vez alguém tocou em assunto de dinheiro comigo, tocou em assunto de engano, a possibilidade de eu enganar alguém. Eu falei assim: esquece tudo. Não precisa nada comigo, nada para mim, porque eu sirvo um Deus vivo e o meu futuro está nas mãos dele. Caramba, hoje, puxa vida, hoje a minha vida é tão diferente. Tem carro, tem casa, tem conforto se quiser passear os finais de semana eu passeio, e estou trabalhando e servindo ao único e verdadeiro Deus. Enquanto outros estão por aí, batendo suas cabeças sem encontrar, na cegueira, eu tenho um caminho, eu tenho uma direção, eu tenho um objetivo. Todo dia quando eu acordo, a minha vida é preenchida, eu não fico ocioso, eu não tenho rotina, todo dia eu tenho uma novidade para realizar com o meu Deus, a minha mente está sempre ávida, nunca estou caído para um canto dizendo o que eu vou fazer, não, tenho sempre o que fazer. Enquanto uns estão por aí ociosos, outros estão por aí cansados, esperando a sua aposentadoria, eu estou aqui firme e forte. Se alguém perguntar a minha idade, eu digo assim: não sei, deve ser 15, 16. Porque para mim, meu irmão, os anos não significam absolutamente nada. Eu tenho colhido daquilo que eu tenho plantado com o meu Deus. Aqui, quando então Samuel chega diante de Davi, até Golias o desprezou, né? Davi, a única coisa que Davi tem, porque a Bíblia diz que ele era um jovem, de gentil aspecto, franzino, quer dizer, ele não tinha uma bela estatura, ele não tinha aparência muscular, não era o fortão, né? Não tinha altura, até a família tinha rejeitado ele, e no entanto Deus diz assim: o Senhor, eu olho o coração. Olha, esse aí, Samuel, pode ungir esse daí, porque foi esse que eu escolhi. Imagina quando Samuel pega aquele chifre de azeite e derrama sobre Davi. Imagina o que os outros irmãos fizeram.
Eu imagino cada um torcendo o nariz para um lado, dizendo assim, isso aí que é o grande profeta? Que isso? Como é que o cara vem ungir isso aí? É isso aí que ele vem ungir? E nós aqui? E nós aqui, como é que fica? Muito melhor do que ele. Quando Davi sai lá do campo e vai levar mantimento para os irmãos que estão lá frente à guerra onde Golias está se apresentando, a prova de que ninguém respeitava aquela unção é que alguém vira para um dos irmãos, parece que é o mesmo presunçoso, o grandão, ele vira para Davi e diz assim, a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? O que você veio fazer aqui? Eu conheço a tua presunção, eu conheço a tua arrogância. Vieste aqui para ver a guerra? Davi falou assim, ué, que mal eu fiz? Não tem motivo para ver a guerra, não? Se ele tivesse considerado o ato de Samuel, ele não teria dito isso para Davi. Deus vê ou não vê o coração? Então, meu irmão, o que Deus está olhando em você não é o que você sabe fazer, porque Ele é que nos capacita, Ele nunca nos dá nada para realizar além das nossas forças, então Ele não está preocupado com as tuas forças, Ele nunca nos dá uma guerra que não possamos vencer, então Ele não está preocupado com a tua capacidade de guerrear. Deus não está precisando de alguém aqui na igreja, ou no seu reino, em qualquer canto, Ele não está precisando de alguém que saiba fazer alguma coisa. Então não se iluda, eu vou fazer esse curso porque eu vou trabalhar na igreja. Na igreja não trabalha quem sabe fazer as coisas, na igreja trabalha quem Deus chama para fazer as coisas. Eu não estou aqui porque sou um grande pregador, mas Deus me chamou. E uma das coisas eu entendo porque Deus me chamou. A minha maneira de ver o mundo é diferente. Eu vejo o mundo de forma diferente. Quer ver uma coisa? Eu quero ver contigo, eu vi o verso 2 aqui, eu quero ver o verso 6 e 7. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, o que nós vemos, sabe o que é? São gestos. O que nós vemos, sabe o que é? Atitudes. E muitas vezes, em gestos e atitudes, nós somos enganados. Por isso a Bíblia diz, não andeis por vista. Deus está dizendo assim, por melhores que sejam as ações e atitudes de muitas pessoas, ainda assim eu os rejeitei, porque Deus não está olhando as minhas ações. Tem muita gente no Espiritismo, o cartão postal é o quê? Boas obras, caridade. E, no entanto, nenhum espírita entrará no reino de Deus, porque a Bíblia diz que os espíritas, os que invocam os mortos, etc., etc., não herdarão o reino de Deus. E eu pergunto, quem mais faz boas obras do que eles? Vai nas aulas de kardecismo lá dos espíritas, o tempo todo é falando de boas obras. Eu já frequentei uma aula dessa, é um saco, de tanto que se fala em boas obras, e boas obras, e boas obras, e boas obras, e caridade, e no entanto, nenhum espírita entrará no reino de Deus, porque não interessa as atitudes aparentes, Deus está olhando o coração. A Escritura diz que pelas obras ninguém será salvo, porque a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Vá a Salmo, eu quero que você vá ao Salmo, número 51. Irmão, muitas vezes
o que não tem a aparência, tem o coração que Deus quer. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Muitas vezes, o que não tem a aparência, tem o coração que Deus quer. Portanto, não julgue quem tenha uma aparência que você reprove, porque ali pode ter um coração do qual Deus se alegra. E depois você vai ter que ver a humilhação de o que você desprezava está em patamares acima de você. Não julgue ninguém. Faça o que Deus te mandar fazer. Aponte o dedo na cara de quem Deus te mandar apontar. Faça o que Deus te mandar fazer. Mas por si mesmo, não julgue ninguém. Não ouses usar os teus olhos como critério de julgamento. Deus nunca te deu olhos para que você pudesse julgar ninguém. Salmo 51, no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, ou um espírito inabalável. Essa atitude aqui de Davi nessa oração foi depois que o profeta Natan chegou diante dele e disse assim: Davi, um homem tinha uma ovelha e o outro tinha um monte de ovelha. E de repente o homem que tinha um monte de ovelha foi e sacrificou a ovelha daquele que só tinha uma. E contou toda aquela história. E Davi deu a sentença e disse: este homem é digno de morte. O profeta vira para Davi e diz assim: este homem é você. Que peso! E a sentença vem sobre Davi, embora Deus não o tenha matado, porque Deus tem os seus critérios, tem os seus motivos, tem as suas grandezas em operar, conhece o amanhã, sabe o que é melhor para aqueles que temem e buscam a sua face. Davi dá a sentença, o profeta mostra, Davi dá a sentença de morte, o profeta mostra que ele é o réu. Depois Davi está aqui nesse salmo pranteando e dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. O que Davi está pedindo? Davi está pedindo mudanças nos seus sentimentos. Davi está pedindo mudança no seu comportamento. Davi está pedindo um milagre no seu interior, porque ele reconhece que a atitude que ele teve, tudo aquilo que envolveu os seus sentimentos, aquilo que brotou no seu coração, o poderia destruir. Enquanto o profeta não foi diante dele para lhe apontar o dedo e dizer: você é esse homem, você é digno de morte, enquanto ele não reconheceu, enquanto o profeta não chegou lá. Então ele disse assim: caramba, eu estava num caminho de morte. Deus teve misericórdia de mim, levantou o profeta para que eu possa me arrepender dos meus pecados. Deus, muda o meu coração, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Muda os meus sentimentos, muda o meu entendimento, muda a minha estrutura, me faz um milagre aonde homem algum possa ver. Deus olhou para Davi e disse assim: ele está num caminho de morte. Eu estou vendo, mas ninguém mais via, porque a estrada da morte estava dentro do coração de Davi. Ninguém via aquilo, ninguém enxergava aquilo ali, mas lá está. Irmão, será que tem uma estrada da morte dentro dos nossos corações? Eu fiz, está feito, eu sou o rei, eu posso, está acabado. Deus está dizendo: não está acabado não, tu está tão cego que eu vou te mostrar que a estrada que você está traçando é a estrada de morte. Você não tem essa autoridade, você não tem esse poder, você não tem essa condição, e eu vou te dizer, pela tua própria boca eu vou dar a tua sentença. Irmão, cuidado com as estradas de morte dentro do teu coração. Critica todo mundo, fala de todo mundo, todo mundo está errado, eu sou o único certo. Se Deus disser que é, mas se Deus não disse, não diga. Todo mundo pisa na bola,
todo mundo é fracassado, eu ando nas nuvens com Jesus, o resto está todo mundo errado. Viu o que o fulano fez? Está pisando na bola. Viu o que o ciclano fez? Está errado. Certo ou errado é aquilo que Deus fala e não aquilo que eu penso. Nós precisamos ter humildade para caminhar nessa estrada do Evangelho, nós precisamos ter muita humildade. O certo e o errado não é ditado pelos meus lábios, é proclamado pelo Espírito Santo, Ele que sabe o que é certo ou errado. Então, meu irmão, Davi diz, Deus, transforma tudo dentro de mim, cria em mim um coração puro. Davi entendeu que ali estavam as origens da vida, e ele diz, Deus, dentro do meu coração precisa mudar tudo, eu não reconheci que eu estava no caminho de morte. Você tem humildade para dizer ao Espírito Santo nessa noite, Espírito de Deus, me mostra se eu estou no caminho de morte? Não, que isso, pastor, estou certo, já comigo, está tudo certo na minha vida, está tudo tranquilo, está tudo uma maravilha. E antes de eu sair de casa, eu até orei na presença do Senhor, eu clamei, eu louvei, eu orei, é Deus que tem me trazido aqui, Deus tem falado que todos os meus caminhos estão na beleza, na bênção. Já que está tudo uma bênção, complete a bênção. Faça mais uma oração e pergunte a Deus se você não está trilhando caminhos de morte. Não custa nada, você não vai ter que pagar nada. Então, meu irmão, Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, Deus. Eu estou aqui, Deus, sabe? O profeta diz assim para Natan, o profeta diz assim para Davi, Natan é o nome do profeta, que diz para Davi, Davi, sabe de uma coisa? Essa criança aí, parece que acabou de nascer, ou ia nascer, ou seja, praticamente já haviam se passado 9 meses. Essa criança aí, Deus vai levar. Deus vai levar. Ou seja, nós entendemos que em torno de 9 meses se passaram sem que Davi reconhecesse os seus erros. Irmão, quando nós vamos aos pés do Senhor, Ele mesmo fala dos nossos erros. Ele diz, te corrige aqui, meu servo, te corrige ali, te arrepende aqui, te arrepende ali. Mas quando nós não reconhecemos os nossos erros, irmão, pode esperar que cedo ou tarde Deus levantará alguém para botar o dedo na sua face e dizer, você está errado, e você não vai poder questionar, porque no dedo deste homem virá o poder de Deus. E aí vem as humilhações, vem, enfim, ser humilhado, ninguém quer ser humilhado, mas a Bíblia diz, aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Observa o que diz aqui, ainda no Salmos 51, no verso 16. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que você tem, irmão, para apresentar a Deus? Você já viu que muita gente se chega aos atos de Deus com muitos talentos e depois ficam recalcados, ficam aborrecidos, aí vão embora da igreja, porque o pastor não deu oportunidade. Não é o pastor que não deu a oportunidade, é Deus que rejeitou. Já entrou nesse lugar aqui pessoas que tocam bateria muito bem, mas não vai sentar aqui. Não adianta tocar bateria muito bem, não vai sentar aqui. Já entrou gente aqui que tocava teclado, que era uma maravilha. Já entrou gente aqui, tocava violão, que era uma bênção,
Quando a pessoa chegou, eu falei, opa, será que é agora que eu vou desgrudar o peso do violão do meu pescoço? Pensei eu alegremente. Aí Deus falou assim, não vai não, vai continuar carregando o violãozinho no pescoço, porque está rejeitado aquilo lá, ó. Tem muita gente que pensa que porque tem talentos que vai se exibir em servir a Deus. A verdadeira maneira de servirmos a Deus, meu irmão, não são com talentos que qualquer um pode conquistar. Quer aprender violão? Entra num curso que você aprende. Quer aprender teclado? Entra num curso que você aprende. Mas aprender a ter um coração quebrantado e contrito só na escola e no deserto do Senhor. Que adianta? Eu já vi, uma vez eu vi um jovem evangélico que estava aprendendo violão clássico. Então, violão clássico é uma coisa bonita. A pessoa começa a tocar aquelas melodias e aquelas sinfonias, e aquela coisa linda. Quem não gosta de ouvir? Quando o camarada começava a tocar, um jovem vinha, o outro vinha, formava aquela rodinha. Aí, vou sair daqui, está um monte de muvuca me olhando. E esse tipo de gente tocava nas igrejas por aí. Aqui não toca. Inclusive, uns que tocavam teclado, tocavam violão, que não tiveram espaço aqui, foram para outras igrejas e lá ficaram tocando, felizes da vida. Mas aqui não. Então, meu irmão, a mensagem desta noite é que você atente para o que Deus procura. Quando Deus olhou para Davi e falou assim, esse aí já derrotou um leão, já derrotou um urso, é com esse aí que eu vou tratar. Não foi com isso não. Quando Deus olhou para Davi e falou assim, caramba, essa funda aí na mão desse cidadão, é essa funda aí que eu preciso para derrotar lá na frente aquele Golias que vai se levantar. Não foi não, irmão, não se iluda não, porque Deus não olhou para a força de Davi, a sua coragem em encarar o leão e o urso, nem olhou para a sua habilidade com a funda. Deus não precisava disso, porque a direção à pedra ele pode dar. Força ele pode dar, você lembra de Sansão? Sansão não era um homem gigante não, nem fortão não, mas vinha o Espírito Santo sobre ele e ele vencia exércitos. Deus não olhou para o que Davi tinha nas mãos fisicamente, Deus olhou para o coração de Davi, porque ele já tinha dito para Samuel, Samuel, não atente para a altura, para a estatura, para a formosura desse aí, que eu não olho a aparência, eu estou procurando coração. Então, meu irmão, a mensagem nessa noite, ela te traz assim um bálsamo de respirar fundo, parar, pensar e levantar os olhos e olhar para dentro e dizer, como vai o meu coração? Como vão as minhas concepções? Será que eu não estou sendo crítico demais, não? Será que eu não estou sendo linguarudo demais, não? Eu falei isso, mas foi Deus que me mandou falar? Eu critiquei aquilo outro, foi Deus que me mandou falar? Sabe, meu irmão, às vezes você entra nesse lugar, e às vezes até eu também, estou esperando que Deus nos dê as mensagens da restauração, que são mensagens de denúncias, mensagens de desafio, mensagens terríveis, fortes, que o mundo todo está doido para nos devorar. Mas eu acho que não existe maior restauração do que um coração quebrantado e contrito. Então, irmão, nós queremos concluir. Quando Davi diz assim, aqui no verso 16, porque tu não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Aí ele vai dizer que os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e contrito, tal, é isso que Deus não desprezará. Ora, mas a lei dizia o quê? Se alguém pecou, tem que apresentar a oferta de sacrifício como expiação pelos seus pecados. Davi entendeu, não, Deus está além disso. Deus está além dessa aparência de oferecer sacrifícios. Você sabe que tem muita gente que está se auto-justificando? Os sacrifícios faziam isso. A pessoa ofereceu, então ela se auto-justificava. Ela achava que está tudo bem. A lei pediu o quê? A lei pediu isso aqui? Está aqui, apresentei, acabou, estou limpo.
Davi falou, não, isso não é a verdade diante de Deus. Deus, se tu quisesse sacrifício e holocausto, eu te daria, mas eu sei que o que tu está procurando é aquilo que tu achou em mim lá no começo, quando eu não era nada. Que tal, irmão, você olhar para trás e ver o que Deus achou em ti quando Ele te trouxe para esse lugar? Que tal você olhar para trás e ver o que Deus fez com que os teus passos se dirigissem a esse lugar? Que tal você olhar para trás e ver o que Deus viu em você para te tirar da macumba, da umbanda, da quimbanda, do kardecismo, da universal, da mundial, das assembleias políticas, dos batistas e metodistas maçons? Que tal você olhar para trás e ver se você consegue voltar ao primeiro amor? Esta é a verdadeira restauração. Se estivermos limpos diante de Deus, seremos um exército contra as trevas, ninguém nos deterá. Coração quebrantado e contrito. Não confunda uma coisa, meu irmão. Não confunda vingança com justiça. Porque a Escritura diz que a vingança pertence a Deus. Quando Ele se vinga, Ele faz justiça. Mas nós não temos condições de fazer justiça. Não temos, é impossível o homem fazer justiça, ele não conhece os limites, as profundidades, a realidade dos fatos. Então, meu irmão, veja bem, sacrifício, gestos aparentes, é o que Davi poderia ter feito. Está todo mundo sabendo, o exército todo sabe que Davi pisou na bola. Ele poderia chegar e lá em Jerusalém criar um belo de um altar e oferecer 5.000 vacas, 10.000 touros, sei lá o que ele poderia oferecer. Todo mundo ia dizer assim, caramba lá, Davi está demonstrando um grande arrependimento do que ele fez, não é verdade? Aí Deus ia dizer assim, não estou vendo arrependimento nenhum. Mas muita gente se auto-justifica pensando que está dando alguma coisa para Deus. Principalmente com questão de dízimo, tem gente que se acha, caramba, como tem gente legalista pensando que pode comprar Deus ou que Deus precisa de um prato de comida, como tem gente pensando isso. Saul está numa situação e ele vai e oferece sacrifícios, ofereceu os seus sacrifícios e tal, e fez tudo e aconteceu, quando o profeta Samuel chega diante dele e diz assim, por que tu fizeste essa loucura? Teria Deus confirmado teu ministério, agora tu já era, está frito. Não se auto-justifique, meu irmão, não se auto-justifique, porque ainda mais no tempo da graça, obviamente, em que o Senhor Jesus disse, se tu ofereceres sacrifício, verás a glória de Deus. Ele não disse isso. Ele disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim nessa noite, e que eu nunca mais, nem que eu viva 500 anos sobre essa terra, que todos os meus dias eu não esqueça da mensagem de hoje, desse dia 17, tinha que ser 17. Eu espero que Deus marque essa mensagem de hoje no meu coração por todos os dias na minha vida, porque o que Ele me mandar fazer, isso eu farei, mas eu sei que se eu fizer o que Ele não me mandou fazer, ao invés de exaltação, eu terei humilhação. Amém, meu irmão? Então, nós vamos concluir aqui, no verso 10, se quiser ler junto comigo, vamos ler então. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Que assim seja e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.